Graça e paz. Queria que você aplaudisse o Senhor Jesus de novo. Celebre ao Senhor. Mas eu queria que você celebrasse bem forte ao Senhor pelos 5 anos de Atos 1. Louvado seja o nome de Jesus por essa igreja, por essa casa, aleluia. Muito bom estar aqui, pastor Márcio, muito bom. Eu já conhecia vocês antes de vir para cá, né? Que o pastor de vocês falou muito bem dessa casa. A gente compartilhou tantas coisas que Deus tem feito aqui, que Deus tem feito lá em Bertioga. Quem conhece Bertioga? Tem alguém que conhece Bertioga aqui? Litoral norte de São Paulo, é a primeira praia do litoral norte de São Paulo. É a cidade mais nova do litoral norte de São Paulo, da litoral paulista ali de São Paulo. Tem 32 anos. Foi emancipada há 32 anos atrás. Era um bairro de Santos. E há 32 anos atrás virou uma cidade. Tem 70 mil habitantes hoje. E nós estamos lá com a igreja que nasceu numa garagenzinha, um trabalho missionário que nós estávamos fazendo no bairro mais inóspito, mais distante da cidade. E dali Deus gerou coisas tão poderosas, porque Deus ainda continua usando os improváveis, não é? Pode vir alguma coisa boa de Bertioga? Pode vir alguma coisa boa de Guaxupé? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Deus tem levantado os improváveis, não importa. A capacitação que nós precisamos para fazer a obra de Deus, ela vem do alto, ela não vem no diploma na parede. É muito bom estudarmos, precisamos estudar, precisamos nos empenhar com tantas coisas, com o ensino, mas de fato, para fazer a obra de Deus, nós precisamos da unção do Espírito Santo e da capacitação que vem do alto. Lá no finalzinho do livro de Lucas, a Bíblia vai dizer: fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque para dar um passo para fazer a obra dele, nós vamos depender e precisar do Espírito Santo de Deus. Por isso ele disse: fiquem aqui, fiquem aqui. E essa igreja é muito sugestiva o nome, porque é Atos 1, não é? É quando tudo isso começa a acontecer e eles são revestidos de poder através do Espírito Santo. E a obra do Senhor começa a fluir ali naquele lugar. Então eu quero profetizar sobre a igreja Atos 1 aqui em Guaxupé, que a obra nesse lugar possa se expandir, para que o reino seja glorificado e o rei desse reino seja glorificado também. Em nome de Jesus. Trago um abraço da Rocha Church, um abraço da minha família. O pessoal está todo espalhado. Minha esposa está em São Paulo, minha filha está pregando em Brasília, meu filho está cuidando do culto de jovens agora. Eu tenho 3 filhos: Felipe, que já está casado, dentista. Tenho a Rafaela com 19 anos e tenho o Isaac de 14 anos. Essa é a minha casa. Estou aqui com o pastor Tiago, que sempre me acompanha nas viagens. Ele tem cara de bravo, mas ele é bonzinho, viu, pastor? Ele é bonzinho, ele é bonzinho, glória a Deus, ele é benção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 14 de Atos capítulo 1. Obrigado, Espírito Santo. Podemos sentir a tua presença aqui. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Jesus. O Senhor tem falado nesses dias de festividade aqui, e que todos nós possamos sair daqui edificados na tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Marcos capítulo 1 versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus. Preste atenção nisso. Dizendo: o tempo está cumprido. Repita comigo: o tempo está cumprido. Mais forte, Atos 1. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com seus empregados, seguiram após Jesus.
Obrigado, Pai, a Tua palavra está diante de nós. Fala com a Tua igreja. Nós queremos Te agradecer pela grande oportunidade que temos de compartilhar as Escrituras Sagradas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, que o Senhor possa ativar a fé de muitas pessoas aqui, para aquilo que o Senhor tem de novo, de novidade sobre esta igreja. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, e só quem crê diga glória a Deus. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Olha só que interessante, irmãos. Desde quando o Evangelho de Jesus ele começa a ser pregado, desde quando Jesus começa a se manifestar como Filho de Deus, e é interessante que um homem é levantado antes de Jesus se manifestar, para preparar o caminho para o Senhor, e esse homem é João Batista. João Batista é a voz que clama no deserto, era aquele que ia preparar o caminho para o Messias, para o Yeshua. E é interessante que ele foi profetizado por outros profetas. João Batista é um profeta, é um homem de Deus que está preparando o caminho para Jesus, mas ele foi profetizado por outros profetas. Então, numa linha de tempo, nós temos aqui exatamente no meio do púlpito aqui, nós temos o início do ministério de Jesus. Então a lei e a graça estão aqui se transicionando, estão dando as mãos. Jesus não quebrou a lei, Jesus deu a mão para a lei e inaugurou a graça. Mas na época da lei, a Bíblia diz que os profetas profetizaram a respeito de Jesus, que um dia o Filho de Deus se manifestaria, que um dia Deus enviaria o seu Filho para redimir Israel, para redimir as nações. Então os profetas sabiam que não iam viver isso. E já pensou isso, irmãos? Você saber que o que está saindo da tua boca, você saber que aquilo que você está profetizando você não vai viver, mas outras pessoas vão viver. Você ter a noção exata, clara, que você nasceu para aquele tempo e que você precisa fazer tudo com muita excelência para o reino de Deus no seu tempo. E aqui eu quero abrir um parênteses: você e eu precisamos fazer com muita excelência tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O Evangelho não tem a ver com uma corrida de 100 metros, o Evangelho tem a ver com uma corrida de revezamento. Então alguém correu antes de nós para nós estarmos aqui, alguém orou e Deus levantou você, porque você é a resposta da oração de alguém. Alguém orou e Deus te levantou. Você e eu estamos aqui na igreja de Jesus, porque a mãe, o pai, a avó, o tio, alguém orou para você estar aqui, certamente, e Deus levantou você. Então você é a resposta da oração de alguém. Então por isso que eu e você precisamos correr o nosso trecho com excelência. O bastão do avivamento está nas nossas mãos. Essa é a nossa hora. Grandes homens de Deus vieram antes de nós. Nós podemos falar de grandes homens de Deus. A gente tem uma literatura tão ampla de grandes homens de Deus, avivalistas, evangelistas, que vieram antes de nós e prepararam um caminho para nós estarmos aqui hoje andando nessa velocidade. Então Billy Graham morreu em 2018, Reinhard Bonk morreu ano passado. Tantos homens de Deus que prepararam um caminho para nós estarmos aqui e para nós sermos a igreja desse tempo, a igreja da pandemia. A nossa geração nunca tinha vivido algo global. A nossa geração, a última pandemia que existiu aconteceu em 1918. A última guerra global terminou em 1945. Então a nossa geração não sabia o que era algo global, passar por algo global, todo mundo sendo afetado da mesma forma, do mesmo jeito, todo mundo tendo que se prevenir da mesma forma, do mesmo jeito. Foi o que aconteceu agora, e graças a Deus, concorda comigo aí, nós estamos olhando para essa pandemia pelo retrovisor. Ela já passou, em nome de Jesus, acabou. Mas quais foram as respostas que você deu? Quais foram as suas atitudes no meio da pandemia? Será que você também ficou com medo como aquele que não tem Jesus? Será que as suas respostas foram exatamente as mesmas de alguém que não tem fé em Jesus Cristo? Ou será que você, como igreja de Jesus, no meio da pandemia disse: não, tudo bem, isso está assolando muita gente, eu perdi entes queridos, mas eu quero declarar que eu e minha casa vamos ser guardados e protegidos pelo Senhor? Você fez esse tipo de oração ousada na presença do Senhor? Porque se nós não dermos respostas ao céu na pandemia, talvez a gente não terá uma outra grande oportunidade de responder o céu como nós tivemos na pandemia. Então esses homens, eles profetizaram acerca do Messias, e profetizaram também acerca de João Batista, a voz que clama no deserto. Ou seja, alguém viria antes de Jesus, ia preparar o caminho para Jesus chegar.
Você sabia, irmãos, que eu e você, hoje, como igreja do Senhor Jesus, nós também temos essa função de João Batista? Nós também estamos preparando tudo para a volta de Jesus. Nós estamos preparando, e a Bíblia diz que a igreja pode acelerar a vinda do Senhor com os seus atos de justiça. Eu queria 62 canelas comigo aqui nessa noite, aleluia. Eu sei que tem canelas na Atos 1, oh glória a Deus. Você sabia que conforme os nossos atos de justiça nós podemos acelerar a vinda do noivo? A noiva, só a noiva pode acelerar a vinda do noivo. Então nós precisamos, irmãos, parar de olhar um pouco para o nosso umbigo, parar de falar, meu Deus, amanhã tenho tal coisa para resolver, e dobrar o nosso joelho, e entrar no nosso quartinho de Mateus 6,6, e falar, Senhor, o que eu preciso fazer? Porque tem coisas que estão acima do meu problema, acima da minha dificuldade, acima do meu querer, que é o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o nosso problema? O problema é que muitas vezes o nosso olhar, a nossa atenção e a nossa energia está naquilo que é secular, naquilo que é periférico, as demais coisas. E Jesus está dizendo, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí a gente está gastando a nossa energia, o nosso foco nas demais coisas, enquanto Deus disse, busque-me primeiro, e as demais coisas vão te perseguir. Então não troque as prioridades, irmãos. Agora o fato é que a Bíblia está dizendo aqui no texto que nós lemos, que quando João Batista é preso, Jesus começa a pregar, porque ninguém para o evangelho de Jesus. Quando alguém parar de pregar, Deus levanta outro para pregar. Quando alguém não quiser mais saber de falar do amor de Deus, Deus levanta outro para pregar. Deus te escolheu, irmão. Você é o escolhido de Deus, você é o prometido do Senhor. Mas se você não quiser nada com Jesus, Ele levanta outro, porque o reino não vai parar de avançar. Aleluia. Querido, Deus levanta Saul. Saul é um ungido de Deus, o rei Saul. Deus não tinha plano B, Deus não tinha Davi, Deus não queria levantar outro homem. Saul era um ungido de Deus. Ele tinha pinta de rei, jeito de rei, estatura de rei, falava como rei, altura de rei. Mas um dia, no meio do percurso, ele desvia o seu coração. E quando a gente desvia o nosso coração, Deus não pode nos levar até o final do propósito. Então agora, quando Deus não tem mais o coração de Saul, ele precisa buscar um homem segundo o seu coração. E ele vai achar agora alguém, porque agora ele não quer um homem, ele está transicionando o reinado. Ele não quer um homem, ele quer um coração. Ele não quer alguém que tem estatura, pinta de rei. É por isso que Deus está usando os improváveis. Mas ele não tem jeito de pastor, não tem não sei o que, não fala direito, não tem tanto curso, não tem tanta projeção. Mas Deus está usando os improváveis, os canhotos. Juízes capítulo 3 fala de Eude, um libertador que Deus usou para libertar o povo de Israel. Mas ele é um canhoto que nasceu na casa de um benjamita. Benjamita no original é casa da mão direita. Um canhoto que nasce na casa da mão direita, é a ovelha negra. Mas Deus usa. Aonde você estava quando Jesus te encontrou? Quem era você antes do encontro de Jesus? Irmãos, eu não conheço, eu sou um improvável. Eu não conheço os meus pais biológicos, eu não sei quem são. Eu fui tirado de um orfanato clandestino por um casal de senhores que não podia ter filhos. E é a minha mãe que me adotou. Ela foi para esse orfanato porque a vizinha dela disse: tem uma menina linda lá no orfanato, que era perto da estação Belém do metrô, há mais de 40 anos atrás. E ela falou: eu vou lá buscar essa menina. E naquela época não tinha tanta burocracia, então dava um troco lá para as pessoas que cuidavam do orfanato, e você pegava a criança e depois resolvia a documentação. E a minha mãe foi lá para buscar uma menina. Quando ela chega lá, eu estou dentro desse orfanato, em cima de uma cama, estava muito calor, mas eu estava com roupa de frio. E ela contou antes de morrer para mim, que eu estava com roupa de frio, com uma mamadeira na boca. E quando eu a vi, eu soltei a mamadeira de caldo de feijão,
Soltei a mamadeira e dei um sorriso para ela. E ela falou assim: eu não vou levar a menina não, eu vou levar esse menino, porque o sorriso dele é um sorriso de Deus para mim. Então levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Sorrir na crise te tira dela. Ah não, você precisa pegar o que eu falei. Eu vou repetir: sorrir na crise te tira dela. Ouse acreditar em Jesus no meio dos seus dias difíceis. Aquele sorriso me tirou daquela cama. Aquele sorriso me tirou daquele lugar horrível. Eu fui resgatado por esse casal de senhores. E quando eu tinha 18 para 19 anos, eu me converto a Jesus. Me converti de verdade, irmão. Me converti para valer. Eu e a minha noiva, que hoje é minha esposa, mãe dos meus 3 filhos, nós nos convertemos para valer. E aí eu resgatei os meus pais para Jesus, os meus pais adotivos. Minha mãe foi para o Senhor em 2012, era diaconisa da igreja que eu sou pastor. Meu pai foi para Jesus no ano passado, com 82 anos, diácono da igreja que a gente fundou. Foi para o Senhor, está com o Senhor. Essa é a minha história de redenção. Eu quero dizer para você que Deus continua fazendo a mesma coisa, usando pessoas improváveis. Você não se sinta pequeno, não se sinta o menor. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, falando também de João Batista? Olha que coisa linda, irmãos, que dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Porém, o menor no reino é maior que João Batista. Não, você precisa pegar o que eu falei. Lá na igreja a gente fala assim, ó, você precisa pegar. Aí eu faço assim, ó, e você pega aí, tá bom? Você precisa pegar o que eu falei em nome de Jesus. João Batista é o maior no reino, é o maior nascido de mulher. Olha o que Jesus disse: João Batista é maior que Moisés, é maior que Davi, é maior que Gideão, é maior que Josué, é maior que todos os libertadores dos nascidos de mulher. Porque ele é o maior? Eu tenho uma pista. Porque ele, que foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento, ele não só profetizou também a respeito de Jesus, ele deu a mão para a profecia. Ele batizou Jesus. Ele tocou na profecia. Ele tocou. Uma coisa é você profetizar, outra coisa é você tocar na profecia. Ah, eu estou sentindo Jesus aqui. Esse culto não vai acabar bem. Aleluia. Uma coisa é você profetizar, outra coisa é você tocar na profecia. Uma coisa é você falar de algo que pode acontecer, outra coisa é você viver aquilo que um dia Deus falou que ia fazer. Aleluia. Irmãos, nós estamos numa cidade, como eu disse, 70 mil habitantes. Uma cidade pequena, menor cidade do litoral paulista. Nada podia acontecer ali, aparentemente aos olhos humanos, de bom. Mas de repente chega um dos maiores condomínios litorâneos da América Latina, chamado Riviera de São Lourenço, e começa a mudar aquela cidade, e começa uma expansão naquela cidade. E muita gente, como eu disse, nós estamos aqui, mas alguém correu o trecho antes de nós. Alguém profetizou essa igreja nesse lugar, nessa cidade. Alguém profetizou você, para que Jesus salvasse você e tocasse na tua vida, na tua alma, no teu coração. E naquele lugar nós começamos numa garagenzinha, porque eu trabalhava na Riviera de São Lourenço havia 11 anos. Eu gerenciava uma empresa dentro da Riviera de São Lourenço, e a gente congregava numa igreja ao lado, no bairro ao lado. Mas aí muita gente vinha desse bairro chamado Guaratuba, que era um bairro muito longe, e as pessoas tinham dificuldade de chegar na igreja. E um dia em 2009 eu falei: Fabiana, eu estou bem, a empresa está bem, a gente pode manter essa obra, vamos lá para esse bairro, vamos alugar uma casa, vamos dar café da manhã para as crianças de final de semana, pregar a palavra, eu toco um violão, e a gente faz uma obra missionária naquele lugar. E começou assim, numa casa germinada, numa cidade pequena, no menor bairro da cidade pequena. É Gideão falando: eu sou menor da casa de meu pai, eu não posso fazer nada. Mas Jesus aparece para ele. O anjo aparece quando ele está malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de esmagar uvas. Lagar é secreto, lugar de espancar o trigo, de malhar o trigo. É a eira, é um lugar público.
mas ele está precisando esconder no secreto a colheita, porque os midianitas estão querendo roubar. Irmão, tem um rolo aqui, eu estou pregando, acabou meu esboço, não tem mais esboço, eu estou fluindo aqui no Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está falando. Tem gente com fome e com sede da palavra de Deus aqui, eu sinto isso. É por isso que Jesus está tomando um outro caminho nessa noite, aleluia. E Gideão está lá, o menor, o pequeno, ele quer se defender, ele quer guardar um pouco da colheita, mas os inimigos estão roubando tudo, e ele está fazendo a tua parte, porque Deus não chama desocupados. Mesmo malhando o trigo no lagar, malhe o trigo no lagar. Mesmo tendo que esconder a tua colheita de pessoas, vai chegar uma hora que você não vai mais malhar o trigo no lagar, você vai malhar o trigo na eira. Você vai mostrar o resultado de uma vida com Deus em público. Ah não, pega essa palavra, levanta a tua mão, deixa eu liberar. Você que tem escondido coisas, você que não pode falar tudo, você que sabe que tem pessoas que têm inveja, que tem pessoas que te atrapalharam e continuam te atrapalhando, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você malhou o trigo por muito tempo lá no lagar, mas vai chegar a hora de você malhar o trigo na eira, em exposição. Todo mundo vai ver o que Deus fez na tua vida. Aleluia! E nós estávamos lá fazendo essa obra numa casa pequena, e a gente dava café da manhã para as crianças debaixo de uma árvore. Eu tocava um violão, a gente liberava uma palavra. Só que, irmãos, começou a acontecer algo que nem passava pela nossa cabeça. Começou a chegar os pais das crianças, famílias inteiras. A gente teve que alugar a casa do lado. Chegou uma hora que a gente tinha dinheiro para comprar as duas casas. Fizemos uma proposta, o pessoal recuou. Eu fiquei triste, porque eu já tinha um plano para fazer ali naquele lugar. Só que 2 meses depois eu entendi o que Deus queria, e a gente alugou uma antiga pousada com 28 suítes e um supermercado embaixo, que estava desativado. Ficamos lá por 3 anos. Começou a chegar gente de todo lado, do Guarujá, São Sebastião, Mogi das Cruzes, tudo indo para esse lugar. A gente não conseguia entender. A gente não tinha aparência, a gente não tinha nada para oferecer, não tinha nem quase lugar para sentar. O lugar era pequeno, mas tinha uma coisa que atrai as pessoas: a presença de Deus atrai as pessoas. João Batista estava retirado, longe, quando ele estava batizando, e as pessoas saíam da cidade para ir ter com ele. Você não precisa do melhor ponto, você precisa da presença de Deus. Você não precisa do melhor ponto, você precisa da presença de Deus. Você que é profissional, você que tem o seu negócio, você que tem o seu comércio, você não precisa do melhor ponto, você precisa da presença de Deus. E aí Deus fazendo, e a gente soltou. Parou de querer entender o que Deus estava fazendo, a gente soltou. E quando a gente soltou, irmãos, começou a crescer. O dono do prédio, um cara muito difícil de trato, quis dobrar o aluguel. E não era justo, porque ele sabia que nós não tínhamos para onde ir. E eu comecei a orar, eu falei: Senhor, não é justo. Esse homem sabe que nós não temos para onde ir, não tem lugar aqui. Esse lugar onde nós fazíamos os cultos era 11 quilômetros do centro de Bertioga. E eu comecei a orar. E um dia eu estou na minha sala, e sabe quando você vai no açougue comprar carne, a pessoa fala do assunto. Você vai, senta com alguém, amigo, a pessoa fala do mesmo assunto. Começa uma sinalização pontual de Jesus em cima daquilo que Ele quer fazer. Fique atento, porque quando muitas pessoas começarem a falar da mesma coisa para você, é sinal que está para nascer aquilo que está sendo gerado em Deus. Pegou? É como uma grávida, que o bebê está para nascer, o intervalo da contração, ele vai diminuindo, ele vai aumentando. Exatamente assim, quando tem algo de Deus para nascer, você vai começar a receber sinais disso. Comece a ficar atento. E todo mundo falando a mesma coisa: pastor, por que não vamos sair de lá? Por que a gente não vai para um outro lugar? E aí um irmão da igreja mostrou para nós o maior galpão que tinha na cidade. Só que era uma loucura fazer aquilo naquela época, 2014. Um lugar amplo. Falei: meu Deus, isso aqui é um sonho, mas a gente não tem condição. Irmãos, às vezes a gente está aqui, mas o nosso Deus já está lá na frente.
Então a gente olha para a nossa realidade, querendo resolver coisas que Deus já resolveu, porque Deus está lá na frente. Aí por isso a gente não acredita. Escute, a visão sempre é maior do que o recurso, para que você possa andar por fé. Nós somos tirados de um ambiente de que andávamos por vista, e estamos num ambiente que andamos por fé. Porque a visão é maior do que o recurso. Porque se eu tenho dinheiro, pastor, para construir uma igreja agora, lá naquele terreno, eu não preciso de fé, eu preciso só do valor que eu tenho no bolso. Mas porque nós precisamos de uma visão, e aí a visão traz o recurso, eu primeiro preciso dar o passo de fé, e o recurso vem me acompanhando, porque a visão sempre será maior do que o recurso. O irmão que fez aqui o dízimo, ele citou Gênesis 12, falando de Abraão, da saída de Abraão. Ali nasce Israel. Gênesis capítulo 12, nasce Israel. Israel vai nascer por conta de um desafio que um homem aceitou da parte de Deus. Agora olha o desafio. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, olha a proposta de Deus: solta tudo que você ajudou a construir para não pegar nada. Solta o passado para pegar o futuro. Solta o que você ama para não pegar nada. Por quê? Solta tudo e eu vou te mostrar. Você vai caminhando, e conforme você vai caminhando em fé, eu vou descortinando diante dos teus olhos o que eu estou prestes a fazer. Então olha para mim, irmão, você não vai saber tudo, você precisa saber o suficiente. Se Deus falou com você, ande por fé, dê passos diante de Deus em fé. Isso agrada ao céu, isso traz recurso, isso move o reino, e você chegará até o fim, em nome do Senhor Jesus. A gente quer saber o fim, nós queremos saber como será, e Deus está falando: filho, crê, acredita em mim, crê em mim, anda. É por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos, porque o que há vez de comer ou de beber, olhe as aves dos céus, os peixes do mar, eles não plantam, eles não colhem, eles não se organizam, e nenhum deles passa fome. E a gente preocupado, filhos de Deus preocupados com o amanhã. Ah, tem gente aqui preocupado com amanhã. Fala para quem está do seu lado assim: pare de se preocupar com o amanhã. Adore hoje. Adore hoje de todo o teu coração. Que a preocupação do amanhã não tire a tua adoração do hoje. Que a preocupação com o amanhã não tire a tua intensidade no Senhor hoje, em nome de Jesus. Você só pode olhar para o passado para curar o passado, para você poder ativar o seu futuro e desfrutar do teu presente. É para isso, irmãos. Essa é a movimentação correta. E aí Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa de meu pai. Olha a proposta de Deus. Só que quando você calcula risco com Deus, você desagrada o coração de Jesus. Então não calcule riscos, porque Jesus não gosta. Ah, Senhor, eu não vou para lá não, eu vou para cá, porque aqui eu vou ter mais benefícios, aqui eu vou ter um salário melhor, lá a cidade é mais bacana, a casa que eu vou morar, o condomínio é mais barato, tudo me beneficia. Quem disse que Deus está na melhor proposta? Quem disse que a melhor proposta é a de Deus? Êxodo disse que quando Deus foi falar com o povo, que o povo ficou com medo de subir, Deus apareceu no meio das nuvens escuras, trovões e relâmpagos. Deus não estava no céu azul, Deus estava no meio da escuridão, do dia mau, do dia difícil. Mas foi ali no meio daquele dia que Deus falou. Então às vezes a gente acha que as coisas são de Deus quando tudo favorece. Você não está mais no ambiente de andar por vista. Deus te colocou num ambiente sobrenatural. Não decida pela melhor proposta, decida pela direção do Espírito Santo. Eu vou repetir para você pegar: não decida pela melhor proposta, decida pela direção do Espírito Santo de Deus. Porque senão você pode se arrebentar, e você se iguala com qualquer comedor de feijão por aí que não tem Jesus no coração.
Você é filho, e Deus tem coisas para os seus filhos. Deus tem coisas maiores para os seus filhos. Agora, lá em Mateus 11, no mesmo texto que Jesus fala de João, que ele é o maior nascido de mulher, mas é o menor no reino de Deus, porque na graça, aquele que se sente fraco, mas entregou a sua vida para o Senhor, ele é forte, aleluia. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Ainda que você se sinta incapaz diante do que você está vivendo, ainda que você se sinta fraco e falho diante do que você está vivendo, o poder de Deus te capacita para vencer essa tempestade que está diante de você. Aleluia! É o poder de Deus que nos impulsiona. Não é a tua força, não é a força do teu braço, não é o teu muito querer, não é o teu muito saber. É o poder de Deus, irmãos. É a dependência do Senhor. Tem muita gente que começa a saber muita coisa e é muito esclarecido, e só que aí deixa de confiar, de depender, simplesmente depender do Espírito de Deus. A minha conversa com Jesus é a seguinte: Senhor, eu quero ter um coração de criança até o fim. Alá vorbia você, ator que abaixei. Alá pro que amanda lá turibi calassori bicache. Alá vortou que amando via soturibi calabache. Ele vortia lá vortou que amandaresh. Esse senhor de óculos de preto aqui, levanta a tua mão, meu irmão. Isso, você. O Senhor pede para você não se preocupar tanto. Jesus está indo à frente, e o que Jesus quer de você é que você confie. Confie como no passado. Jesus fala que você teve experiências com Ele, mas às vezes as pancadas da vida, as situações vão nos endurecendo, e a gente vai deixando de ter aquele coração que a gente acreditava acima de qualquer circunstância. Jesus só está te pedindo isso, porque o resto Ele vai fazer. Confia em mim, filho. Confia em mim, porque eu vou fazer, diz o Senhor. Eu quero o teu coração pleno na minha presença, e aquilo que você não pode movimentar, eu vou movimentar por você, diz o Senhor, diz o Espírito Santo. Recebe, irmão, julga no Espírito, em nome de Jesus, viu? Essa moça aqui de laranja, levanta a tua mão. Deus fala para mim que Ele tem se revelado a você. Ele tem se revelado mais e mais. Muitas coisas aconteceram, esfriaram a tua fé, você pensou em desistir, você pensou em parar, mas é como se você entrasse numa temporada nova agora, e Jesus está dizendo para você entregar. O assunto seu com Jesus tem que ser esse: Senhor, eu entrego, eu quero descansar, porque só descansa quem entrega. Quem não entrega tudo não consegue descansar, não consegue dormir, fica ansiosa, preocupada. Mas Deus está falando para você: você só vai conseguir descansar quando você entregar. E a palavra de ordem para você, minha irmã, é entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia no Senhor. Você precisa confiar no Senhor acima de todas as coisas. Você precisa ter o teu coração como um coração de criança. Jesus está requerendo o teu coração de criança novamente, diz o Espírito Santo. Que você possa confiar em Deus acima de tudo que você vê, acima dos fatos e das circunstâncias, porque a palavra de Deus tem o poder de sabotar os fatos diante dos teus olhos, diz o Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: você precisa ter um coração de criança, irmão. Situações difíceis ou amolecem ou endurecem a nossa vida. Situações difíceis
dependendo do teu estágio de maturidade em Deus, vão endurecer o teu coração e você vai ficar falando: por que Deus? Por que Senhor? Por que Jesus? Mas quando você está maduro em fé, você diz: Senhor, o Senhor está me ensinando no meio de tudo isso. Obrigado, eu quero aprender a cada minuto, Senhor. Eu não quero desperdiçar, porque eu sei que o Senhor não desperdiça nenhuma dor. Querido Deus, não desperdiça nenhuma dor. Ele está agindo, Ele está cuidando de você, da tua família, da tua casa. Aleluia. Orabaxerebe calabá. És mais real. Levanta a tua mão aqui. Chão que eu piso. Quem souber, cante comigo essa canção. Declare isso ao Senhor. És mais real que o ar em meus pulmões. Oh Espírito Santo, teus pensamentos me definem, tudo para mim, és a minha realidade. Ei, Oriabaxea, és a minha realidade. Levante a tua mão e declare: Abba, Abba, Pai. Pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Oh, declare: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba. Eu pertenço a ti, és tudo para mim. É o que? És a minha realidade. Oh, aleluia! És a minha realidade. Orararaxe terebabaçou. Pertenço a ti. Orararaxe terebabaçorebe calabá. Eu pertenço a ti. Senta um pouco, eu preciso pregar ainda. Senta aí. Jesus vai falar em Mateus capítulo 11: a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Entoamos lamentações e vocês não pranteiam. Então vem João Batista, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. E agora vem o Filho de Deus, o Filho do homem, que come e bebe, e vocês dizem: é um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus está comparando aquela geração com uma geração que não deu atenção aos mistérios de Deus. Uma geração que não deu respostas ao Senhor, não deu respostas aos mistérios do Senhor. Uma geração que precisa se conectar com Deus, mas parece que falta alguma coisa. E não falta uma resposta de Deus, falta uma resposta da geração que recebeu o Espírito Santo para responder o céu. Nós somos essa geração, e nós não podemos ficar sem dar respostas ao Senhor. Nós não podemos ser uma geração confusa, que olha para Jesus e não sabe quem Jesus é. Porque veio João Batista e eles não sabem quem é. Veio Jesus e eles não sabem quem é. O reino chegou e está entre nós. É por isso que ele vai falar: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque arrependimento no original é o que? Metanoia. E metanoia é mudança de mente, é um turn point nos pensamentos.
É uma mudança, realmente eu estava indo para cá e agora eu me converto. A gente fala, é um chavão gospel evangélico. Eu me converti, fulano é convertido, fulano se converteu. O que é converter? É converter. Eu estava indo para um lado, eu estava indo para o abismo, eu estava indo para a escuridão, mas agora estou indo para a luz, agora estou indo para a vontade de Deus, agora estou indo caminhando ao céu, para Nova Jerusalém. Isso é conversão. Então conversão genuína é quem muda de caminho, quem muda de pensamento. É por isso que a pregação de Jesus, a pregação dos apóstolos e a pregação de João Batista era uma só, e a mais urgente: arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê? O reino chegou, está entre nós, mas nem todo mundo pode ver. Por quê? Se o reino é para todos? Porque só quem tem arrependimento no coração pode enxergar o rei desse reino que já chegou, está entre nós. Por que tem gente que acha que você é louco, é fanático, porque vem para a igreja, porque dá dízimo na igreja? Por quê? Porque o reino chegou e essa pessoa não consegue enxergar. Então ela enxerga o remédio da farmácia, mas não consegue enxergar a cura que pode vir de uma oração. Ele enxerga o dinheiro na conta, mas não enxerga um Deus que pode prover sobre ele de uma maneira sobrenatural. Não consegue enxergar o sobrenatural, irmãos. E nós somos privilegiados, por quê? Porque Deus nos tirou desse mundo natural, e eu agora sei que Jesus está comigo. Eu enxergo o rei desse reino, eu enxergo os irmãos que estão comigo, adorando o rei desse reino. Nós somos uma família, estamos indo para o mesmo lugar, e quem está indo para o mesmo lugar, uma hora se encontra. Essa é a diferença. Mudança de mente, metanoia. Para quê? Porque se eu não enxergar o reino e o rei desse reino, eu não conseguirei andar por fé, eu não conseguirei viver o sobrenatural, eu não conseguirei acessar os benefícios desse reino e trazer para a minha vida. Você tem acesso a tudo que Jesus liberou na cruz do Calvário, é teu, te pertence. É nosso, nós temos acesso. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos como aqueles mordomos, e nós precisamos ser mordomos fiéis, porque nós temos acesso à despensa do rei. O rei abriu a despensa para quem ele confia. Ele abriu a despensa para você. Você pode pegar tudo que tem na despensa do rei. O que você precisa, você tem acesso. Não, você precisa entender o que eu acabei de falar. O que você precisa, você tem acesso. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma provisão, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma saída, de uma luz, de um spark, eu preciso de uma nova ideia. Jesus tem tudo isso para você, e você tem acesso a tudo isso. Agora, qual é o detalhe? O detalhe, irmãos, é que a unção, ela só vem na identidade. Enquanto eu não sei quem eu sou, enquanto eu não assumo a identidade de filho de Deus, que crê no sobrenatural e vê o reino que já chegou, a unção não vem. Enquanto você quer imitar outra pessoa, a unção não vem sobre você, porque a unção não vem sobre personagens, a unção vem sobre pessoas reais. Eu conheço um monte de gente que é legal, que é bacana, que está na igreja, mas vive querendo imitar uma outra pessoa. A unção vem na sua identidade. Deus respeita a sua identidade, e quando você assume a sua identidade de filho de Deus, Deus vai usar todo o dom e talento que Ele derramou sobre a tua vida desde antes da fundação do mundo, desde antes do ventre da tua mãe. Quem está comigo, diga glória a Deus. Deus unge pessoas de verdade. É por isso, irmãos, que de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver um Deus que procura perfeição. Você não vai ver um Deus que procura perfeição nas pessoas. Você vai ver um Deus que procura corações contritos e quebrantados. Ah, meu Deus do céu. Corações quebrantados Ele não rejeita. O que Davi tinha, irmãos? Davi tinha um segredo, uma chave. Davi pecou. Davi caiu com Betseba. Davi errou. Só que a velocidade que ele tinha de se levantar em Deus, rasgando as suas vestes e o seu coração, era mais rápida do que a velocidade que ele tinha para pecar. E isso salva Davi. E é por isso que depois de tudo Deus ainda fala: homem segundo o meu coração. Por quê? Porque a velocidade de se quebrantar, a velocidade de falar: eu errei, ainda que ele não tivesse feito, vem
Natan lá e confronta o profeta, e confronta Davi, falando do pecado de Davi. E aí ele cai em si, que é ele, a historinha que o profeta fala para ele, e ele se quebranta na hora. Irmãos, ainda que você não volte para o caminho certo sozinho, Deus vai usar pessoas. E se Deus usar pessoas, acredite no que Deus está te fazendo. Não fique bicudo quando alguém te repreende. Pelo contrário, fala: obrigado pela grande oportunidade que o Senhor está me dando de acertar a minha rota, de alinhar a minha rota na presença do Senhor. Agora, existe uma geração que é essa geração. Tem muitos jovens aqui. Nós temos esse aparelho nas mãos. Em um clique você tem acesso a tudo. Na minha época, eu entrava no meu quarto, eu ligava a minha televisão de seletor, tinha SBT, tinha Bandeirantes, tinha Rede Globo e tinha alguma Rede Manchete. Meu Deus, revelei a minha idade agora, meu Deus do céu. Tinha que levantar. Hoje, um jovem dentro do quarto com uma rede de Wi-Fi ligada, ele tem acesso ao mundo inteiro, ao que ele quiser. Um clique. É muita exposição e pouca profundidade. Então qual foi a última vez que você pôs a foto pior que você tirou no Instagram? Você não lembra, sabe por quê? Eu também não lembro. Porque a gente tira 10, e das 10 a gente pega a melhor, a que a gente está mais bonito, o lado mais legal nosso, a hora do cabelo bacana, e a gente põe lá. O casal está brigado, está bicudo um com o outro. Faz uma semana que os caras não se conversam, a mulher e o marido. Estão vindo para a igreja, mas fica torcendo para o pastor, não fala para quem está do teu lado. Fala para quem está do teu lado, não sei o que. Ele não quer, porque não quer nem olhar para a cara dela. Mas aí eles vão para um restaurante, o lugar é legal. Aí ele fala assim para ela: vamos tirar uma foto e registrar esse momento? Então põe um sorriso aí no rosto, vai. E joga na rede social. E aí os amigos todos vêm. Mas aquilo não é a verdade, aquilo é uma mentira, porque eles não estão vivendo aquilo. Essa é a época que nós estamos vivendo, uma época de fake. Aí você olha o menino bonito, a menina está procurando namorado, olha o menino bonito lá na rede social, olha, ele tem um olho azul, olha que bonito que ele é, tal. Aí você definitivamente resolve marcar um encontro com o cara. Não é nada daquilo que parecia. Está difícil, sabe por quê? Porque as pessoas estão se expondo, mas não tem para entregar. Quando você vai no shopping, sabe por que o chão do shopping é liso? Para você andar devagar e comprar mais. E aí você está andando e você para numa vitrine, porque a vitrine tem aquilo que você quer. Você entra na loja e pede para o vendedor: me dá isso que está na vitrine. Ele entra lá no estoque e ele volta dizendo para você: puxa, não tem. Você fica triste. Por quê? Porque tem na vitrine, está em exposição, mas não tem para entregar. Assim está essa geração, expondo muita coisa, mas não tem para entregar. Todo mundo sabe de tudo. Levanta um assunto, é verdade, esse cara está errado. Todo mundo tem opinião para tudo. O camarada faz um curso online, paga muito dinheiro, faz um curso mequetrefe de 3 meses e quer sair ensinando todo mundo. Irmãos, Deus não pega atalhos. Respeite os processos. Não entra nessa vibe que esse mundo está entrando. O reino de Deus, ele se move diferente. O padrão do reino de Deus é outro. Aí hoje, pastor Márcio, as pessoas falam: o teu pastor é o pastor Márcio. Quantos seguidores o pastor Márcio tem? Tem 2 milhões. Márcio não, vamos falar outro cara. Tem 2 milhões de seguidores. E o pastor Fred? Tem 100 seguidores. Então o pastor A é bom e o pastor B não deve ser tão bom não. Porque olha quantos seguidores um tem e olha quantos seguidores o outro tem. E a gente mede a relevância das pessoas pelo número de seguidores. Sai dessa. Esse não é o padrão do reino de Deus. Eu conheço gente, pastor Márcio, que tem milhões de seguidores no Instagram e não poderiam estar discipulando a quantidade de seguidores que tem, porque não tem vida com Deus para isso. Eu conheço. E eu conheço pessoas que têm 80, 100 seguidores que poderiam estar discipulando a nação brasileira inteira, de tão homem e mulher de Deus que são. Então cuidado com o padrão que o mundo estabelece, e você que é a igreja do Senhor entra nessa. Quantos seguidores Jesus tinha? 12. E com 12 ele virou o mundo de ponta cabeça, porque o padrão do reino de Deus é outro. Não entra nessa.
alguém é relevante porque olha a quantidade de números e likes e seguidores que ele tem. Não entra nessa, não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem gente aí no anonimato, irmãos, que está fazendo uma obra violenta na presença de Deus, que naquele grande dia vai estar lá na Nova Jerusalém, nos melhores lugares da Nova Jerusalém, porque não teve aplausos de homens, não parecia em todos os cartazes de conferência, mas foi fiel com o pouco que Deus deu nas mãos dele. Fala para quem está do seu lado: seja fiel com o pouco que Deus te deu. A gente tem que ser fiel, irmãos. Olha, aquela igreja é incrível, né? Tem 2.000 pessoas. Olha a aparelhagem de som, olha aquilo. Mas se o pastor daquela igreja não for fiel, como no início, ele vai ter problema. É por isso que a Bíblia nunca vai falar para você prestar atenção no dia das grandes coisas. A Bíblia vai falar para você prestar atenção no dia das pequenas coisas. Por quê? Porque quando a gente está grande, irmãos, a gente tem que dar uma passeada lá, no dia das pequenas coisas. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Ele fez. Hoje eu estou experimentando coisas incríveis, mas eu sei de onde eu vim. E eu te glorifico por aquele dia, Senhor. Eu te glorifico aqui, Senhor. Eu não te glorifico aqui, que agora todo mundo me vê, agora todo mundo sabe quem eu sou. Eu te glorifico aqui, ó. Aqui, quando eu chorava e ninguém via, quando eu adorava e ninguém sabia. Irmãos, eu estava nos Estados Unidos, numa conferência com Israel Hilton, ministro da Lakewood, a maior igreja dos Estados Unidos, autor daquela música. Várias músicas nós cantamos nas nossas igrejas, mas uma que ficou muito conhecida: Jesus é o centro de tudo que há, Jesus é o centro de tudo que há, o início, meio e fim. Ele que fez essa canção. Ele é um dos maiores ministros dos Estados Unidos. A mãe dele, separada do pai, eles moravam num quarto e cozinha, e o piano dele competia com o fogão da mãe na cozinha, porque não tinha espaço na casa. Naquela cozinha, no anonimato, passando por necessidades financeiras, ele fez as maiores composições da vida dele. Ele cresceu, ficou famoso, conhecido. Um dia ele está no carrão dele, e um amigo dele liga para ele dizendo: cara, eu consegui os ingressos do basquete para essa noite, você precisa estar comigo lá, cara, o lugar é maravilhoso, um jogo é incrível. Ele falou: nossa, legal, puxa vida, top, tá fechado. Aí ele lembrou que ele tinha ensaio na igreja. O Ministério de Louvor ensaia, né? Aleluia. Ele tinha ensaio. Falou para o amigo: puxa, que droga, vou ter ensaio, esqueci, eu tenho ensaio hoje à noite. Ele desligou. O Espírito Santo encheu o carro e falou: como é que é? Que droga, você tem ensaio? Israel, volta para a cozinha. Volta lá para a cozinha onde tudo começou. Tem gente que precisa voltar para a cozinha, irmão. Tem gente que precisa voltar lá onde tudo começou. Você não pode ser grato a Deus porque algumas coisas estão acontecendo agora. Você tem que ser grato a Deus porque você reconhece de onde Ele te tirou. Porque se você reconhece Deus, porque você sabe de onde Ele te tirou, acontece o que acontecer agora, você não deixará de ser fiel ao Senhor. Você continuará sendo grato, um coração agradecido pelo Senhor, por aquilo que Ele fez, a tua trajetória de fé. Às vezes a gente vê gente doida na igreja, pulando, dançando, e a gente fala: não precisa de tudo isso. Ei, pera um pouquinho antes de você julgar alguém. Sabe por quê? Você não sabe de onde aquela pessoa veio, você não sabe o que Deus fez na vida dela. Talvez ele é um enlouquecido daquele jeito. Sabe por quê? Porque ele reconhece de onde ele veio, e ele tem que entregar toda a sua intensidade ao Senhor. Ei, lavura se queria manderebaço.
Ah, meu Deus, fica de pé, fica de pé. Espírito Santo, nós te adoramos aqui, Senhor. Ah, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu quero chamar aqui à frente você que quer mais de Deus, você que quer viver um tempo novo na presença de Jesus, você que está entendendo que Jesus está transicionando você, tem coisas novas, mas você só vai experimentar o novo se você soltar o velho. Vem cá rapidamente, rapidamente, corre para cá, eu preciso orar por algumas pessoas. Vem rápido, responda rápido ao chamado de Deus. Ora calassoria manderes. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Comece a adorar ao Senhor aí no teu lugar. Vamos adorar ao Senhor. Oh Espírito Santo, queria pedir para os pastores que podem ajudar em oração, que são permitidos aqui, pelo pastor Márcio, pela pastora, vamos orar. Pastor Tiago também, vamos orar em nome de Jesus.